Nessa aula a gente vai estar abordando o tema liberação do Espírito de Deus. Eu não sei se vocês têm notado, mas cada aula que a gente vai aprendendo alguma coisinha, a gente vai, nas aulas posteriores, a gente vai trazendo os conceitos, né? Aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Para formar dessa maneira o conceito da aula seguinte. Então, nessa aula a gente vai ver sobre liberação do Espírito de Deus. A gente tem falado, tem comentado sobre isso nas aulas anteriores. O que significa isso? A gente vai entender como que muitas vezes o Espírito Santo ele habita no crente? Sim ou não? Sim. Aonde que ele habita no crente? No Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo que habita no crente, no Espírito do crente, ele está bloqueado. O próprio crente não permite que o Espírito Santo ele flua. Então ele começa a viver uma vida na carne, na força da alma, da mente, do intelecto, das emoções, e aí não consegue muitas vezes colocar em prática a palavra de Deus. Muitas vezes vai desenvolver a obra de Deus, o trabalho, o ministério, mas faz na força da alma, mente e emoções. E não deixa o Espírito Santo fluir. E aí ele está lá, ele acha que ele está abafando, ele acha que o fogo está caindo, mas é só a alma. É só emoção, só está tocando na alma da pessoa. A gente vai fazer aqui não um simulado, a gente vai fazer um exemplo aqui de que o corpo ele conversa com o corpo, a alma conversa com a alma e o espírito conversa com o espírito. Se você for fazer a obra de Deus na força da tua alma, você vai somente tocar a alma da pessoa. Somente a alma da pessoa. Se você fizer no espírito, você vai tocar o espírito da pessoa. E aí é a grande diferença quando você toca o espírito da pessoa e quando você toca somente a alma. Nós falamos isso semana passada. Se você está tocando somente a alma, a pessoa ouviu a ministração, na hora ela recebeu aquilo lá, mas passou uma semana, ela já esqueceu, que não foi gravado no espírito dela. Então é importante a gente ter esse entendimento. Fala, Val. Mas isso só depende do pregador? Não, depende do pregador falar em espírito, para tocar no espírito da pessoa, e depende da pessoa que está recebendo a informação, ela receber no espírito dela. Porque ela pode receber somente na mente. Então depende dos dois. Mas a gente vai dar alguns exemplos, né? Mas o importante é que você que está sendo um instrumento nas mãos de Deus, você faça a obra de Deus pelo Espírito de Deus que habita no teu espírito. Nós vamos ver depois exemplos aqui para ficar mais claro. Então o Espírito de Deus ele precisa ser liberado através do nosso espírito. Mas para isso é necessário romper barreiras que a nossa própria alma e corpo produzem. Abaixo veremos como isso acontece. No corpo habita o pecado, como vocês estão vendo aí. Está o pecado no corpo, onde este procura de todas as formas influenciar a alma para satisfazer as suas necessidades carnais. Romanos 7,17 diz assim: agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. A gente já comentou sobre isso, o conflito que o apóstolo Paulo ele passa. Ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele acaba fazendo. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta alma? Né? E aí ele fala no versículo 17 que já não sou eu quem faço isso, mas sim o pecado que habita no meu corpo é que me seduz e que me leva a fazer aquilo que eu não quero. Então quando a gente está vivendo na esfera da alma, a gente vai ter muita dificuldade de enfrentar o pecado. Por isso que você não pode enfrentar o pecado com a tua alma. Você tem que enfrentar o pecado com o Espírito Santo que habita no teu espírito. É ele que vai te dar fortalecimento, capacitação para você enfrentar o pecado. Se você quiser enfrentar o pecado com a tua alma, com a tua mente, com as tuas emoções, você vai ser derrotado. Então, pessoal, é importante a gente entender isso. Então, muitas vezes o corpo, o pecado que habita no nosso corpo, ele procura de todas as maneiras impedir que o Espírito Santo ele flua. Que ele flua através de nós. Que mais? Na alma,
Na alma reside a razão, as emoções, onde é esta que toma todas as decisões. Então o livre-arbítrio, a vontade de decisão está na nossa alma. Você como alma vivente é que toma a decisão de fazer a vontade de Deus ou não. Mas também na alma, o que tem na alma mais ainda? As deformidades. Você ainda não está aperfeiçoado. Você está sendo trabalhado por Deus e Deus ele vai aperfeiçoando a tua alma. Por isso que a tua alma ela não pode enfrentar o pecado. Porque se ela tentar enfrentar o pecado, ela tem deformidades, ela vai ser vencida facilmente. Então o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, ele tem que ter liberdade para fluir. Lá em Mateus 7, 22 a 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos os demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estão entendendo, pessoal? Você pode fazer a obra de Deus na carne. Você pode realizar a obra de Deus na força da tua carne. E muitas vezes a gente lê esse texto e a gente fala, mas como que você, vivendo na carne, você pode realizar todos esses milagres? Porque não é você que faz. Quem é que realiza o milagre? É o nome de Jesus. É a autoridade que existe no nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz com que a pessoa seja curada, seja liberta, o endemoniado seja repreendido. Não é você na tua força. Se você acredita que o nome de Jesus ele é poderoso, vai acontecer. Mas não significa que você está sendo aprovado. Tanto é que a palavra de Deus ela diz que Jesus, Deus, ele vai dizer, nunca vos conheci. Vocês que praticam a iniquidade do mundo. Então não adianta você viver na esfera da alma, na esfera da carne, e falar, não, eu estou realizando isso, aquilo lá, mas naquele dia, no dia do julgamento, muitos vão ser surpreendidos, porque estão fazendo na força da alma e estão vivendo uma vida em pecado. Tudo bem até aí, pessoal? Então no nosso espírito habita o Espírito Santo, e ele precisa ter liberdade de fluir. Porque se a gente não deixar, ele não vai agir. A gente vai tomar a frente e a gente vai fazer as coisas para Deus e o Espírito Santo vai ficar quietinho lá. A gente, por isso, tem que sempre pedir para que o Espírito Santo ele venha na frente, senão a gente toma a frente. E isso eu falo por experiência própria. Quantas vezes você quer fazer a obra de Deus e você vai à frente, não, eu sei, eu faço, eu conheço e tal, e você deixa de pedir para que o Espírito Santo ele vá à frente. E aí você faz na força da tua alma. E aí chega um momento que Deus ele traz a revelação. Por exemplo, você pode começar a pregar no Espírito e aí depois entrar na carne. Como isso acontece? Você está pregando no Espírito lá e aí Deus ele fala para você, acabou, chega. Aí você fala, não, ainda tem mais. E aí você, naquele momento, você deixou de ministrar no Espírito, você começou a entrar na tua carne. Muitas vezes você começa na carne, falando no teu intelecto, na tua sabedoria, no teu conhecimento, você começa a fazer a obra de Deus, e depois Deus ele traz uma revelação, ele traz um discernimento, você começa a sentir uma angústia, você começa a se sentir mal, e aí Deus ele fala, você está falando na carne. E aí você, em espírito, pede perdão, e aí você começa a falar no Espírito. Então, existem essas situações que acontecem. Fala. Qual é a função do louvor? Paulo fala que é preparar nossos corações. O louvor é adoração. Onde que você entrega para Deus o teu louvor de gratidão, de adoração para Deus. Onde que sempre está no espiritual. Hein? Não. Não. Muitas vezes a pessoa que está lá na frente, ela está ministrando na carne. Ela está ministrando na emoção, na alma. Ou então, eu já tive experiência de uma igreja muito abençoada, onde que, não sei se vocês já ouviram falar da igreja Comunidade da Graça, né? O louvor deles é muito forte, muito bom. O pastor Ademar de Campos, né? Hoje ele já não, ele não ministra mais, né?
Agora o pessoal que está ministrando, né? Mas o pessoal convida ele vai ministrar em outras igrejas. Mas quando ele pega o microfone para ministrar, você vê assim a presença de Deus. E aí um dia eu fui lá na sede deles, e aí quem estava ministrando no pessoal lá, e ele estava lá sentado lá com os pastores. E aí a técnica, muito boa, o pessoal afinadíssimo, o vocal afinadíssimo, né? Muito bom, mas somente técnica. Não tinha nada de Deus. Nada do Espírito Santo. Incrível isso. Nada. Pra Deus, nada. Eles estavam fazendo na força da alma. E aí quem tem sensibilidade já na hora já sente, já vê a diferença. Não, tá bonito, tudo bom, mas não tem nada de unção de Deus. E aí daqui a pouco, e o Ademar percebeu isso, e aí ele foi lá, pediu o microfone para ministrar um louvor. Na hora que ele pegou o microfone e começou a falar, mudou o ambiente. Totalmente mudou o ambiente. E ele começou, naquele jeito dele, a louvar, papai, o fogo caiu, e a presença de Deus ela veio. Então eu pude ver diferença, né? De você, quando você está ministrando na força da tua alma, e quando você está no espírito. Acho que na alma fica mais difícil, mais cansativo você fazer as coisas. Mas a maioria das vezes o pessoal faz na força da alma. Seja pregar, seja evangelizar, seja num louvor. Você faz na força da alma. E aí você vai somente tocar a alma das pessoas. Você não toca o espírito das pessoas, porque você está fazendo na força da alma. E aí, naquele momento, houve aquele movimento lá, a pessoa vai embora, não muda nada. Se você ministrou no espírito, o espírito da pessoa é marcado para sempre. E isso vai gerar frutos na vida dela. Lá em Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a palavra de Deus está dizendo para que a gente não venha tomar a forma, o padrão deste mundo. Mas para a gente não tomar o padrão deste mundo, o que tem que acontecer primeiro? O que tem que acontecer? A nossa mente, em outras palavras, no original a mente não é alma. A mente é espírito, no original. Então o nosso espírito, aonde habita o Espírito Santo, ele precisa ser renovado. O nosso espírito ele precisa ser renovado pelo Espírito Santo, para que desta maneira haja transformação aonde? Na nossa alma. Para que haja transformação na nossa alma. E para que desta maneira a gente possa experimentar tudo aquilo que Deus ele tem para nós. Então, para que haja transformação na nossa alma, nosso espírito ele precisa ser renovado. O nosso espírito ele precisa ser avivado. Porque quando o nosso espírito ele é tocado por Deus, a nossa alma é transformada. Enquanto que o nosso espírito não for tocado por Deus, a nossa alma não vai ser transformada. Então quem está na frente ministrando, se ele está ministrando pelo Espírito de Deus, o teu espírito vai ser tocado, vai haver renovação no teu espírito e a tua alma vai ser transformada. A tua alma vai ser transformada. Esse é o caminho. Nós vamos ver depois o exemplo, né, como isso acontece. Mas é desse jeito que precisa acontecer. Quando você vem para o culto, para estar louvando a Deus, você tem que receber aquela palavra no teu espírito. E não na tua alma, não na tua mente. Não nas tuas emoções. Senão aquilo vai ficar somente naquele momento. Então você tem que buscar, você tem que orar a Deus. Fala, marca o meu espírito nessa ministração, neste louvor. Eu não quero somente emoção, eu não quero somente intelecto. Eu quero ser tocado no meu espírito. Você tem que buscar isso, você tem que pedir isso para Deus. E aí quando você sair do culto, vai ser totalmente diferente. Vai passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, você está marcado. E quando você tiver uma situação em que você vai precisar utilizar aquilo que você aprendeu naquela ministração, o Espírito Santo ele traz na tua mente, na tua alma, e aí você sabe como colocar em prática. Mas se fica somente na tua mente, na tua alma, você vai esquecer. Você não vai conseguir lembrar disso. Amém, pessoal? Isso é importante.
2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformação da alma. A alma ela está num processo de transformação. A cada dia ela vai sendo transformada, até ela chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Mas para a alma ser transformada, nosso espírito precisa ser renovado. O nosso espírito precisa ser tocado. E aí a nossa alma vai ser transformada. Esse é o caminho. Paulo, então depende, assim, por exemplo, a gente acha que os monges são espirituais. Independe deles serem separados ou não, para ser espiritual. Não. Você pode estar enclausurado como cristão, você pode ficar um mês orando, jejuando e somente a tua alma ser tocada. Você tem que buscar a presença de Deus no sentido de que o teu espírito ele venha a ser tocado. Porque muitas vezes a nossa alma ela toma a frente, veja, vocês vão entender isso daí. Deus ele derrama da presença dele. Teu espírito recebe aquela presença de Deus. Aí a tua alma toma a frente. Porque a tua alma está sentindo também aquela alegria, aquele gozo, aquele mover. Aí a tua alma toma a frente. E aí ela começa a fazer coisas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Começa a dar cambalhota, começa a dar risada. Não que você não pode dar risada pelo Espírito, mas a tua alma entra na frente. Começa a pular. Começa a fazer um monte de coisa que não é pelo Espírito, pela alma. E aí você começa a fazer pela carne. Então a gente tem que ter discernimento quando vem o mover de Deus, quando o nosso espírito ele é tocado, há aquela manifestação de Deus, a gente está atento para que a alma não tome a frente. Porque a alma ela adora tomar a frente. Ela adora se aparecer. Não, eu estou sendo batizado com fogo, eu estou pulando no reteté, todo mundo está vendo, estou falando em línguas, estou profetizando. A alma ela se exalta, porque ela é deformada. Ela quer se ensoberbecer. Pô, o pessoal está vendo eu, fui batizado com fogo e e você muitas vezes acaba falando em línguas na carne. Um dom espiritual, você acaba fazendo na carne. Ou muitas vezes você começa a forçar. Você está sentindo a presença de Deus, daqui a pouco, e você solta uma língua enrolada na carne. Na carne. Ou então muitas vezes não é para você falar línguas. Você tem o dom de línguas, batizado no Espírito Santo, mas naquele momento não é para você falar em línguas. Mas você quer falar em línguas para que a tua ministração seja uma ministração de poder. Você está fazendo na carne, na tua alma. O Espírito Santo não quer te levar a ministrar com línguas. Então a alma, ela é deformada, ela é soberba, como nós falamos, como a palavra de Deus diz, que é do coração que procede tudo que não presta. Então a nossa alma ela está sendo trabalhada por Deus, ela está sendo transformada por Deus a cada dia mais e mais. E se você deixar, ela toma a frente, porque ela quer aparecer, ela quer se exaltar, ela quer chamar atenção para si mesmo. E é uma luta. Isso todo mundo passa por isso, todo mundo passa. Todo mundo passa. Então é uma luta, você tem que estar sempre se policiando, se vigiando, principalmente quando você vai fazer a obra de Deus. Principalmente quando você vai fazer a obra de Deus. Tinha um grupo que, na época que eu dirigia uma das congregações da igreja, e nós fizemos uma reunião, uma vigília, e uma das moças do louvor, que dirigiu o louvor, o fogo caiu, foi assim uma coisa tremenda. E aí na outra semana nós tivemos novamente a vigília, e aí só que na ministração foi um caos. Não tinha nada de Deus, foi tudo carne. E aí depois da vigília, aí eu chamei o pessoal e falei, e aí, o que vocês acharam? Cara, estava totalmente diferente. Semana passada o fogo caiu, agora parece que a oração não subiu para o teto. As meninas que ministraram louvor, estava difícil. Aí elas me comentaram, a gente queria fazer a mesma coisa que aconteceu na semana passada. A gente quis copiar o que aconteceu na semana passada para agora, para cair o mesmo fogo. Já entraram na alma, na carne.
não deixaram Deus fazer do jeito como Deus queria. Eles queriam fazer do mesmo jeito que foi feito na semana passada. Então a alma tomou a frente. A alma falou, não. Semana passada quem fez foi o Espírito Foi o Espírito Santo. E aí não, a alma, eu quero, o fogo caiu, então eu vou fazer mecanicamente do mesmo jeito para o fogo cair. Então você deixou o Espírito de lado e começou a fazer na força da tua alma. E aí, nheca. Não aconteceu nada. Entende? Então isso acontece. Acontece se você não tem discernimento, se você não está atento, você acaba muitas vezes fazendo a obra de Deus na força da tua alma. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui eu acabei de falar. Esse é o objetivo de cada um de nós. Chegar até a estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos ser trabalhados. Nós precisamos ser quebrados dia após dia. Nossa alma tem que ir para onde, pessoal? Cruz. Nossa alma tem que ir para a cruz. O lugar da nossa alma é cruz. E principalmente quando a gente está fazendo a obra de Deus. Cruz. Vai para a cruz. Se humilha. Porque se a tua alma tomar a frente, não vai acontecer nada. Vai acontecer só movimento da alma. Só vai tocar a alma das pessoas. Não vai haver mudança, não vai haver transformação. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, A gente tem que mortificar as obras do corpo através do quê? Da nossa mente? Das nossas emoções? Não. Através do Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Vai cair na prova essa, gente. Repete pra mim não tá. Vocês estão entendendo? É através do Espírito Santo que habita no nosso espírito que enfrenta a obra da carne. Se você, como alma, quiser enfrentar a obra da carne, você vai morrer. Você não vai ter vitória. Você vai ser derrotado. A gente está falando na aula passada. Nós estamos repetidamente falando as mesmas coisas, né? As mesmas coisas, e é como um quebra-cabeça, vai juntando. Cada peça ela tem a sua importância, cada lição ela tem a sua importância, para que as próximas lições a gente possa entender melhor. O Espírito Santo ele precisa ter liberdade para agir através das nossas vidas, mas ele encontra obstáculos que impedem a sua manifestação, como o nosso intelecto, razão humana, emoções, deformidades de alma, o pecado que habita no nosso corpo, religiosidade e etc, etc, etc. Então veja só quantas barreiras o Espírito Santo ele tem que transpor para poder fluir. Então muitas vezes a gente não permite que o Espírito Santo ele flua através de nós. Muitas vezes o pecado que habita no nosso corpo não permite que isso aconteça. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo ele só vai fluir quando você tomar a decisão de ir para a cruz e falar: Espírito Santo, flui através da minha vida. E aí ele vai poder ter liberdade de fluir. Precisamos entender que toda a obra de Deus tem que ser realizada pelo Espírito Santo. Quer seja o evangelismo, a pregação, o ensino, a exortação, a ministração, o louvor, aconselhamento, para que haja frutificação e o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que nós fizermos na obra de Deus precisa ser feito através do Espírito Santo. Se você fizer na força do teu intelecto, da tua razão, das tuas emoções, não vai ter fruto. Não vai acontecer nada. E o aconselhamento? Se aconselha baseado na palavra, é isso? Não, você tem que aconselhar pelo Espírito. Se você for aconselhar pela tua capacidade de entendimento, de conhecimento, isso não vai acontecer nada. O Espírito Santo que habita em você tem que trazer revelação, tem que trazer os versículos da Bíblia, tem que te trazer orientação para você aconselhar a pessoa. Aconteceu a situação, Deus ele aproveita uma situação de dificuldade para te abençoar. E não precisa ser necessariamente, como a Val falou, mas o que eu ganhei com isso? Ela teve perda financeira, mas ela ganhou espiritual. Então muitas vezes a gente tem, diante da dificuldade, a gente tem uma perda, seja ela financeira, seja ela qual for, mas a gente ganha em troca, muitas vezes,
né? E a maioria das vezes, o espiritual, Deus, ele traz a revelação daquilo que a gente precisa entender. E lá na frente, Deus, ele vai restituir. Ele vai restituir aquilo que você perdeu, como ele fez com Jó. Ele restituiu lá no final aquilo que ele perdeu. Então a gente tem que entender que toda dificuldade, toda prova, é uma oportunidade para a gente ser abençoado. Se a gente olhar dessa maneira, a gente vai encarar o problema de uma maneira diferente. A gente não vai ficar triste. Na hora, a gente pode ficar triste, pode até chorar, tudo bem. Mas passou aquele momento, você vai entender que não, aquilo lá, Deus tem um propósito. E muitas vezes, não na hora, você vai ter a direção do porquê de Deus. Muitas vezes lá na frente é que você vai entender por que aquilo aconteceu, que Deus ele permitiu dentro da sua soberania, né? Quando o objetivo de fazermos algo para Deus está centrado em nossa alma, como eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, me sinto bem quando levo a igreja a adoração, quando aconselho parece que um peso está sendo retirado de mim, e outros sentimentos como estes, vêm declarar que a nossa alma é que está sendo edificada e que está realizando a obra de Deus. Neste caso, somente a alma das pessoas é que está sendo tocada e não o espírito. Essa é uma aula que muita gente fica no estreito. Por exemplo, eu gosto de pregar. Por exemplo, eu prego porque eu gosto de pregar. Então a minha motivação é a alma. Eu estou ministrando louvor. Ah, por que você está no ministério de louvor? Ah, porque eu me sinto bem. Eu gosto de cantar. Porque eu gosto de cantar. Então, o foco está na tua alma e não em Deus. Isso que faz toda a diferença. Eu estou aconselhando porque eu gosto de fazer isso. A tua alma gosta. Quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, com o objetivo principal, porque eu gosto de fazer aquilo lá, é a tua alma que está em evidência. E aí quando vem o problema, quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, você abandona o ministério. Porque você está fazendo na esfera da tua alma. Você deixa. Que não está de acordo com aquilo que você pensa. Com aquilo que você está sendo afetado por aquela situação, você acaba deixando. Agora, se você estiver fazendo no espírito, para Deus, vem problema que vier, vem dificuldade que vier, não estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. É uma experiência particular de cada um. Tem muita gente que está ministrando na carne e não sabe disso. Não sabe disso. Muita gente que está pregando na carne e não sabe disso. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus na carne e não sabe disso. Precisa Deus trazer a revelação. Fala. Então, mas isso aí é entre o chamado da pessoa? Porque o ministro de louvor, para ele ser um ministro, ele tem que também ter um chamado. Então, muita gente tem o chamado de Deus para aquele ministério, mas acaba fazendo na força da carne. Tem muita gente que não tem o chamado e já vai e já entra na carne. Já está errado. Entende? Tem gente que tem o chamado, ministra ou no espírito ou na carne. E tem gente que não tem o chamado e vai para aquele ministério e aí acaba fazendo na carne. Entende? Mas o que mais acontece é quando você tem um chamado para o ministério para fazer a obra de Deus, o que acontece? Muitas vezes você acaba fazendo na força da tua alma. E muitas vezes você não tem discernimento disso. Precisa pedir para Deus trazer discernimento. Quando isso acontece é porque o teu eu é muito orgulhoso, muito soberbo. Precisa ser quebrado. O ego precisa ser quebrado. O ego precisa ser quebrado. Para aí reconhecer que precisa de Deus. Enquanto o eu estiver na frente, não vai acontecer nada. Então é a maior luta, nós falamos na semana passada. Qual que é o maior inimigo do cristão? Não é o diabo. É você mesmo. É o teu eu mesmo. É o teu eu que impede de Deus agir. É o teu eu que impede de Deus fazer milagres. É o teu eu que impede de Deus fazer maravilhas. De Deus abençoar as pessoas. Então você tem que se esvaziar de si mesmo, você tem que se humilhar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Mesmo que você conheça a Bíblia, mesmo que você seja um teólogo, mesmo que você seja um levita, que tem uma voz linda, que toque um instrumento afinadíssimo, você precisa falar, eu preciso do Senhor. Se você não se humilhar diante de Deus, você vai acabar fazendo na força da tua alma. E aí você não vai... E isso é muito... É muito fácil você sair do espírito e entrar na carne. Muito fácil. Muito fácil. Assim, você pode estar fazendo no espírito, daqui a pouco você já entrou na carne. Aí você vê, fogo está caindo, o pessoal está lá. E aí você a tua alma já toma frente.
na célula no sábado, né? A gente tava tendo a célula e o John já teve aula com você. Isso. Ele falou isso que a gente tá tendo hoje. Olha, porque, gente, se a gente ministra na alma, aí você vai tocar a alma das pessoas. O Sabadoshi falou isso pra gente na aula. Aí vira e mexe a gente fala, não, é porque o Sabadoshi ensinou a gente isso. Mas é uma realidade. Eu tô falando de uma realidade, eu tô falando de experiência própria. Todos nós passamos por isso, quer você se aperceba disso ou não. Quando você se apercebe dessa situação, fica mais fácil, porque aí você se policia. Principalmente na área de profecia, né? Tudo. Todos os dons espirituais, todos os ministérios. Por exemplo, profecia. Deus ele te traz uma profecia, né? Para uma pessoa. Por exemplo, para Gabi. Deus está falando, está trazendo uma palavra para Gabi, ó. Deus está me mostrando que ele tem um casamento para você. Só que a palavra, só que a palavra de Deus terminou aí. Deus falou, eu tenho um casamento, estou preparando alguém para você. Aí você entra na carne e fala, esse ano ainda você vai casar. O que aconteceu? Entrou a carne, porque Deus não deu tempo. Deus não deu tempo. E aí você entrou na tua carne estipulando o tempo. Então é isso que muitas vezes acontece. Você vai trazer palavra profética, muitas vezes ou você traz ela toda na carne, porque tem que trazer uma palavra profética, se não trouxer, o pessoal fica pressionando, né? Tem que sair uma palavra profética e acaba sendo na carne. Muitas vezes vai no espírito e você entrega metade no espírito e metade na carne. E aí vira aquela confusão. Minha amiga. Como já aconteceu, né? Já aconteceu. Meu Deus. Não quer dizer que não é um homem de Deus. Veja bem, não quer dizer que não é homem de Deus, mas entrou a carne. Entrou a carne. Entende? E isso é muito fácil de acontecer. É o desejo da pessoa pro outro. E prejudica. Quem é a pessoa que recebe uma palavra dessa, né? Imagina só como o conflito que existe na vida dela. Entende? Falar da ansiedade. Então a responsabilidade de quem traz uma palavra profética é muito grande. Muito grande. Né? Até mesmo quando nós lemos a Bíblia, precisamos do Espírito Santo para nos trazer revelação do rema de Deus. O Logos precisa ser revelado em rema e se isso não acontecer, somente nossa alma vai ser tocada. Vocês entendem o que é palavra rema e palavra Logos? Não. O que é palavra Logos? É palavra escrita. Você pega a Bíblia, você vai ler aquilo lá, palavra escrita, está escrito lá. Você vê o histórico, o contexto, né? Isso é palavra Logos. Agora, se o Logos ele não se transformar em rema, quando você estiver lendo a palavra, você só vai ficar com conhecimento histórico. Só isso. Só isso. Eu não entendi, desculpa. Rema é a revelação, né? Rema é a revelação do Logos. Você lê um versículo, muitas vezes você lê um versículo 10 vezes. Cada vez que você lê aquele versículo, você entende de maneira diferente. Não que deixa de ser aquilo que está escrito. Deus ele te traz uma revelação com mais profundidade daquilo que está no texto. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia não com o teu intelecto, não com a tua sabedoria, com a tua razão, com o teu conhecimento. Você tem que ler a Bíblia pedindo para que o Espírito Santo traga a revelação daquilo que você está lendo. Se você não fizer desse jeito, você vai ficar somente na palavra. E a palavra, diz a palavra de Deus, mata. A palavra mata, mas o Espírito vivifica. Você está entendendo? Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que ler, pedir para que o Espírito Santo traga a revelação do Logos, da letra. Para que venha a ser revelado no teu espírito. E aí você recebe a revelação, nunca mais você esquece. Bom, isso que ela está falando acontece muitas vezes. Você vai numa vigília, tá todo mundo lá no fogo, no reteté. Se você não dá os pulos, então você não está no espírito. É verdade. Então você acaba fazendo na carne só para dizer que você também está no fogo. Muitas vezes o pessoal começa a falar em língua, você vai inventando falando em língua para dizer que você também. Então tudo isso daí acontece, entende? Muitas vezes, por exemplo, quando alguém vai orar por você e um monte de gente cai, arrebatado, né? Nossa, na unção. E aí quando eu chego em você, você fala, eu vou cair também, porque se eu não cair, Vou pensar que vão falar que eu estou na carne. eu tô no mesmo nível. Nossa, antigamente eu falava cachorro. Espera um pouquinho. Sobre isso. Aí o que eu estou falando isso porque já aconteceu comigo.
Já aconteceu comigo, o irmão lá, cheio lá de Deus lá, o pastor lá vai orar lá, todo mundo caindo, quando chega em mim eu falei, vou cair também. Porque senão o pessoal vai olhar pra mim e vai dizer, pô, o cara tá na carne, tá no pecado. Aí quando eu fui lá para os Estados Unidos, na igreja do Guilherme Maldonado, aí ele foi chamando o pessoal, vem aqui os portugueses, vem aqui os franceses, vem os italianos, vem agora os brasileiros. Aí o pessoal tudo lá na frente lá, aí eu fui lá, e aí ele ia orando, eu estava no último dessa fila, da fila aqui, ó, todo mundo de frente para ele, e ele começou aqui. E foi pá, 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 e o pessoal tudo caindo, tipo escadinha. Quando chegou em mim, eu falei, só eu que vou ficar aqui. Vou cair também, meu. E todo mundo filmando lá, filmando. Eu ia pegar filmagem também, falei, vou cair também. E aí eu caí, meu. Mas não caí na carne, porque eu quis cair, não teve nada do Espírito de Deus. Então muita gente acaba caindo para se mostrar, ou então porque o que vão achar, o que vão pensar. Isso que o G está falando, eu tenho notado. Muitas vezes quem vai orar, ele começa a orar, vem aqui, Igor. Vem, fica alguém aqui atrás de mim. Pelo amor de Deus. Fica aqui. Ó, ele vai orar, né, pelo cara, né? Vai orar e ele começa a orar, começa a empurrar aqui. Daqui a pouco ele faz isso aqui, ó. E aí só falta ele pegar e dar um... pra cair. É a realidade, eu tenho visto isso. O cara começa a girar, começa a empurrar a cabeça. Você tá quase caindo, aí você acaba caindo. Ó, eu conheci um pastor, quando eu fui num congresso, lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Floresta. Era um pastor muito cheio de Deus. Ele pegava, quando ele ia orar pelas pessoas, ele chegava perto assim, ele só pegava assim, ó. Só assim ele pegava. Na mão aqui, a pessoa, puf, caía. Só de pegar, né? Chegava perto, não forçava a barra, não forçava. Caiu, não caiu, ele não estava preocupado. Entende? Então muitas vezes o que acontece? O pregador está lá e ele, Deus me usou lá e houve um mover lá, muita gente caiu. Aí ele quer fazer a mesma coisa num outro culto, numa outra igreja que ele vai pregar. Ele quer que caia um monte de... Se não cair, ele fica mal. Porque aí ele pensa, não, Deus não está comigo, eu não estou cheio do Espírito. Então aí ele força a pessoa a cair, porque aí não, aí Deus está agindo. O que o pessoal vai pensar de mim? O pessoal já me conhece, que eu sou o pastor da unção, eu sou missionário da unção, que cai todo mundo lá. Aí, se não cair, então, o que o pessoal vai pensar de mim? E acaba fazendo na carne. A gente vai entrar numa matéria, depois lá na lição 7, e a gente vai entender como que a gente trata e age diante de situações assim. É um mecanismo que a gente se posiciona, a gente ora, na hora a pessoa parar de profetizar na carne, na hora a pessoa para, e se tiver demônio alojado, a pessoa cai endemoniada. Teve uma conferência aí, e aí eu estava falando com o Alcir, e aí ele me comentou que na hora lá da ministração do mover lá, tinha muita gente orando para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, onde estava havendo manifestação de demônio. Então não havia discernimento do que estava acontecendo. Né? Então são coisas que você que é espiritual, você acaba discernindo. Aí eu saí. Mas esse dia eu fiquei com dó do pastor, porque assim, eu acho que ele não queria... Eu acho que ele não esperava, eu acho que perdeu o controle. Não, eu sei e eu conheço e ele ficou assim, de boca aberta o que estava acontecendo, mas na hora ele não pôde fazer muita coisa, mas depois ele deve ter, de alguma maneira, corrigido isso, mas acontece. Pessoal, então aí no gráfico aí, o que a gente vê aí? O Espírito, nosso Espírito, no centro aí. O Espírito Santo no centro, habitando no nosso Espírito. Aí você tem a casca da alma, né? Então o Espírito de Deus, ele tem que romper essa casca da alma. E depois ele tem que romper a casca do corpo, para ele poder ser liberado, para ele poder sair.
A mensagem, então, quando você for ministrar, o louvor, quando for ministrar, ele tem que passar pela alma e tem que passar pelo corpo. A gente vai ver aqui um exemplo do gráfico, como isso acontece. Existe uma casca muito grossa da alma que o Espírito Santo precisa romper para poder ser liberado. Essa casca são as nossas deformidades que precisam morrer e serem crucificadas. João 12, 24 e 25 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Então, morte. Você tem que morrer, ser como o grão de trigo. Se você não morrer, não vai dar fruto. E morrer é a alma. A alma tem que morrer. Se a alma não morrer, se a alma não for para a cruz, não vai ter vida, não vai ter fruto, senão vai frutificar. Depois que a casca é rompida, precisamos tomar cuidado para transmitir a mensagem sem contaminá-la com o nosso intelecto ou emoções. Como a gente acabou de falar. Você está ministrando no espírito, tem que tomar cuidado para novamente a alma não vir novamente assumir o controle. Ao transmitir a mensagem através do nosso corpo, também precisamos ficar atentos para que não haja contaminação por meio de gestos, gritos e etc. Muitas vezes você está sentindo a presença de Deus no teu espírito, a tua alma está sentindo aquela presença de Deus e o teu corpo físico, fisiológico, ele começa a sentir também essas reações através de calafrio, através de tremedeira, através de várias sensações no teu físico. E aí, isso libera química no teu organismo, faz com que você esteja eufórico, e aí você quer mais. É como se fosse um vício. Você quer mais sentir aquilo lá no teu corpo físico. E aí você começa a entrar na carne. Você começa a dar lugar para a tua carne. Vamos ver aqui um exemplo, então? Pregação. Como que acontece a pregação? Quando você vai pregar a palavra de Deus. O Espírito de Deus coloca uma mensagem em nosso espírito. Então, quem está acostumado a pregar aí, o Espírito Santo ele coloca uma mensagem no nosso espírito. Este o transmite para a alma. Então, a revelação vem no nosso espírito e aí a tua alma ela recebe essa informação através da mente. A alma procura desenvolver o assunto através da leitura e estudo da palavra de Deus. Então, você recebeu a mensagem, não, eu vou falar sobre amor. Aí você vai pegar a Bíblia, você vai ler os trechos, você vai montar o sermão. Você vai fazer a tua parte, né? Essa parte aí, que cabe a você. Neste momento é que vai definir se a mensagem vai tocar somente a alma das pessoas ou o espírito. Se você for pregar dentro do conhecimento que você fez, aquele sermão e tudo, você vai tocar somente a alma dela. Se você pregar no espírito, você vai tocar o espírito da pessoa. Se a alma tomar a decisão de pregar a mensagem apenas no conhecimento intelectual ou emocional, somente a alma, intelecto e emoções das pessoas serão tocadas, e não haverá fruto nenhum. Mas se todo o conhecimento e preparo da mensagem for submetido ao Espírito de Deus, este usará o nosso espírito como canal para transmitir a mensagem, onde as pessoas serão tocadas em seu espírito, gerando vida, salvação e transformação. 1 Tessalonicenses 1,5, ele é interessante. O apóstolo Paulo, ele estava pregando para os Tessalonicenses, lá dentro de Tessalônica, havia um povo idólatra. Havia um povo que adorava a imagens, adorava outros deuses, né? E aí ele pregou a palavra de Deus lá. E olha o que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente o que, hein? Conhecimento, intelecto. Não foi somente em conhecimento, mas também em poder e no Espírito Santo. Para que desta maneira gerasse convicção na vida daquelas pessoas. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E aí ele fala no decorrer do capítulo que aqueles tessalonicenses, aquele povo idólatra que se converteu, eles começaram, aquilo que Deus fez na vida deles começou a se espalhar por toda a Ásia. E todos ficaram sabendo que aquele povo idólatra agora serve a Deus. Mas por quê? Mas porque o espírito deles foi tocado.
Se fosse somente em palavras de conhecimento, eles não iam se converter. Salvação. Como que acontece nesse caso, salvação? O corpo, você está pregando, evangelizando uma pessoa, aí o corpo físico da pessoa, ela recebe a mensagem, através de um sinal de frequência que é captado pelos ouvidos. Ele está ouvindo a mensagem que está sendo transmitida. Essa mensagem ela é captada pelo ouvido e vai para onde? Vai para o nosso cérebro. Vai para o cérebro da pessoa. Que ele codifica aquela mensagem. Esta mensagem, então, ela é enviada para a alma, onde é analisada de forma intelectual, ou pela razão, ou pela emoção. Então é o primeiro estágio. Você ouve, a pessoa ouve a pregação do evangelho, vem para o teu cérebro, e do teu cérebro vem para a tua alma, ela entende aquela mensagem, e ela analisa ela, ou pela razão, ou pela emoção. Se a mensagem parar na alma somente, não vai haver conversão, e sim convencimento. Mas se continuar e passar para o espírito, então este vai ser despertado, onde os olhos espirituais vão ser abertos. Então, se somente a alma ela for tocada da pessoa para quem você está evangelizando, não vai acontecer nada. Ela tem que passar e tocar no espírito da pessoa, porque aí vai trazer revelação, e aí ela vai ter convicção daquilo que está sendo ministrado, para que haja salvação. Ô Paulo, eu vou insistir na pergunta. Sabe por quê? Porque na célula que eu frequento, duas irmãs. Uma, no primeiro apelo, sabe, que eu fiz, aceitou de boa, assim. E a outra irmã é dura, sabe? Não, cada um recebe, não é todo mundo que, mesmo que você está falando no espírito, não significa que todo mundo vai se converter. Jesus não falava no espírito? Não pregava no espírito? E os religiosos lá se converteram? Não se converteram. Então não significa que a pessoa não está se convertendo porque você está falando na carne. Se você está falando no espírito e pregando no espírito, ela precisa realmente tomar decisão. E nem todo mundo vai se converter. Mas o posicionamento é tudo que você for fazer, você fazer no espírito. É esse que é o teu posicionamento. Essa abertura de olhos espirituais vão refletir na alma. E essa também vai enxergar o espiritual para edificação e salvação. Vamos ver em Efésios 2,8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então está aí o gráfico, pessoal. Olha só. Corpo conversa com corpo, o azulzinho lá. Alma conversa com alma. E espírito conversa com espírito. Do lado esquerdo, mensageiro. Se o mensageiro ele for pregar a palavra de Deus na força da alma, aquela mensagem ela vai ser veiculada, transmitida através do corpo, pela voz, vai chegar até o ouvinte pelos ouvidos, vai para o cérebro dela e vai parar na alma dela. Não vai adiante. Por quê? Porque ele está pregando na alma. Se ele pregar no espírito, do espírito vai para a alma, vai para o corpo, o ouvinte recebe essa mensagem no seu corpo, vai para a alma e não para na alma, vai para o espírito. E aí a pessoa recebe a revelação, e aí, como alma vivente, ela toma a decisão de entregar a vida para Jesus. Vamos ver então aqui, fazer um exemplo? Vem aqui, Igor. Igor, João. Carlinhos, vem aqui. Fica lá, do lado. Isso. Agora, vem Sérgio. Aqui. Fica de frente para ele. Gabi e Val. Então, ó, tá dando para todo mundo ver aí? Ó, aqui é corpo, aqui é alma, aqui é espírito. Corpo, alma e espírito, tá? Cada um. Então eu tenho aqui quem vai ministrar, vai pregar o evangelho, quem vai fazer a obra de Deus, está aqui uma pessoa, e aqui está a pessoa que vai receber, né? Então, por exemplo, pregação do evangelho. Então a Gabi, como alma vivente, ela vai pregar o evangelho. Deus ele traz uma revelação no espírito dela, uma mensagem, seja
de louvor, seja qual for a mensagem, ela está recebendo essa mensagem através do espírito dela e ela libera essa mensagem através da boca dela. A boca dela libera essa mensagem, vai ser captada por essa pessoa aqui, através dos ouvidos, vai para o cérebro dela, vem para a alma dela e continua e toca o espírito dela. Porque o espírito conversa com o espírito, alma conversa com alma e corpo conversa com corpo. Se ela for pregar a mensagem na alma, ela vai somente tocar a alma da pessoa que está aqui. Não vai ter fruto. Vocês estão entendendo? Então esse é o caminho. É desse jeito. Agora a pessoa aqui, logicamente, ela pode estar até no espírito pregando, ministrando, mas a pessoa aqui está na carne, ela não está recebendo. Tem bloqueio aqui, ela não permite que o espírito dela seja tocado. Então nem todo mundo vai ser tocado. Mesmo quando você está no espírito, fazendo as coisas de Deus no espírito, tem gente que não vai ser tocada. Por quê? Porque a pessoa ela está fechada. Tudo bem? Ok. Legal. E isso, pessoal, faz toda a diferença. Tá bom? Isso faz toda a diferença quando você for fazer as coisas para Deus. Alguém tem algum comentário? Dúvidas? É só lembrar do Sérgio, ó. Ela vai receber, passar pro Sérgio. Então, o corpo físico conversa com o corpo físico da outra pessoa. A alma da pessoa, a mente, a razão, as emoções, conversa com a mente e a alma da outra pessoa. E o espírito da pessoa conversa com o espírito da outra pessoa. Você está falando do pregador E do ouvinte. Então você precisa transmitir a mensagem pelo teu espírito. Tem que permitir com que, através do teu espírito, a mensagem ela venha a ser transmitida para outra pessoa, para tocar no espírito da pessoa. Se você for pregar o evangelho na força da tua mente, da tua alma, do teu conhecimento natural, você só vai tocar a mente da pessoa. Não vai conseguir tocar o espírito da pessoa, porque é somente conhecimento, letra. Você não vai conseguir tocar no espírito da pessoa. E aí, se você falou ali atrás que pra gente receber no Espírito é só orando mesmo. Isso, você tem já o Espírito Santo. O que você tem que... Receber a palavra que nem você... Tem que pedir... Isso, você tem que pedir... Toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que pedir: Espírito Santo, me traz a revelação da tua palavra. Eu preciso da revelação da tua palavra. Se você for ler somente, ler por ler, você vai ficar infrutífero. Mesma coisa no culto quando a gente... Mesma coisa no culto. Você fala: Espírito Santo, traz, marca o meu espírito, traz revelação para que eu possa sair edificado. Então é uma oração que você pode fazer para que dessa maneira Deus ele venha falar com você de uma forma mais eficaz. Amém, pessoal?